Seja muito bem-vindo, meu colega, meu amigo, meu colaborador, meu colega de profissão. Estamos mais uma vez aqui na aula de número 13 agora, falando um pouquinho sobre múltiplos de números inteiros. Um assunto muito recorrente, justamente aí no ensino fundamental 2, no ensino médio, e que você utiliza bastante, né, em relação à soma de frações, né, com denominadores diferentes, frações algébricas, né? Sempre nós estamos utilizando aí o conceito de múltiplos e divisores. Bom, então eu trago para vocês aqui, para nós começarmos esse curso muito especial, eu falo um pouquinho sobre o conceito de múltiplos, né? Então diz assim, ó, compreender o conceito de múltiplo e divisor de um número inteiro é muito importante para resolver grande parte dos cálculos matemáticos. Esses conceitos são válidos tanto para os números naturais quanto para os números inteiros, visto que os números naturais estão contidos nos números inteiros. Então nós temos aí a representação, né, simbólica, né, matemática, dos números naturais representados aí pela letra N. Esse símbolo aí, um C, né, chamado aí de estar contido, ou seja, os números naturais, eles pertencem, né, eles estão inclusos aí dentro do conjunto dos números inteiros, representado aí pela letra Z, ok? Alguns alunos podem ficar na dúvida, professor, essa letra Z, números inteiros com a letra Z, o que tem a ver? Na realidade, esse Z vem da palavra Zen, que em alemão significa números. Bom, então vamos ver aqui o procedimento para que nós possamos, então, encontrar esses múltiplos. Então diz assim, ó, conhecidos os números inteiros m e n, o número m será múltiplo de n se somente se existir um número inteiro k de modo que eu tenho m igual a n vezes k. Perceba que eu estou fazendo a multiplicação. Para verificar se o número é múltiplo de outro, basta encontrar um número inteiro de modo que a multiplicação entre eles resulte no primeiro número. Ok? Claro, né, muitas vezes o aluno lê a teoria, mas não entende muito bem. E agora nós vamos para a prática disso aí, né? Vamos dar uma olhadinha na prática. Os múltiplos de 2, tá? Da definição de múltiplos, podemos perceber que os números que resultam da multiplicação por 2 são os múltiplos do número inteiro 2. Então, os múltiplos do número 2 chamados por M2. Então, aqui eu trago na regra prática alguns exemplos, né, para você ver. Então, o que seriam os múltiplos? São nós pegarmos aí o número 2 e multiplicarmos, então, pelos números naturais ou inteiros. Então, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2, 4. E então, nós podemos representar dessa forma, ó. Então, eu tenho aqui 2, né, 4, 6, 8, 10 e assim por diante. Representado aqui por uma reticências. Tá? Então, eu posso aí continuar, né? 2 vezes 11, 2 vezes 12 e assim por diante. Lembrando que os múltiplos é um conjunto infinito, ok? Os múltiplos, ele é um conjunto infinito. Tá? Vamos ver então outro exemplo agora com múltiplos de 3. Então, de maneira semelhante, perceba que todos os números que são resultados da multiplicação por 3 são chamados de múltiplos do número inteiro 3. Então, nós temos aí na regra prática, né? 3 vezes 1, 3 vezes 2, 3 vezes 3, né? 3 vezes 10, que é igual a 30, e assim por diante. Eu poderia continuar nessas multiplicações por 11, por 12, por 13, tendendo ao infinito. Então, eu posso colocar aqui que os múltiplos de 3, né? Começando aqui, ó, 3, né? Depois 6, 9, 12, 15, e assim sucessivamente. Bom, só que eu trouxe para a gente aqui uma observação, né, que é muito importante. A observação 1 diz assim, ó, o número 0 pertence ao conjunto dos números inteiros. E sabemos que qualquer número multiplicado por 0 é igual a 0. Ou seja, o número 0 é múltiplo de todo número. Ok? Então aqui eu não coloquei nessa regra prática, né, 3 vezes 0, justamente porque eu queria observar aqui agora essa questão do 0. Então, professor, o 0 é múltiplo de todos os números? Sim, o 0 é múltiplo de todos os números. Logo aqui a gente vê na regra prática, né, que se eu pegar aqui 3, né, 3 vezes 0, ó, vai dar 0. Se eu pegar agora aqui 100 vezes 0, vai dar 0. Se eu pegar agora aqui 0 vezes 50, fazendo aí a alternância desses fatores, né, vai dar 0. Lembrando que na multiplicação,
a ordem dos fatores não altera o produto, ou seja, não altera o resultado desta multiplicação. Então essa é a primeira observação. O zero é um múltiplo de todos os números, chamado aí de múltiplo universal. Vamos agora para a observação 2. E aí eu trago para vocês uma pergunta bastante interessante, que muito aluno, né, tem dúvida aí nessa pergunta. Por que extraímos o mínimo múltiplo comum? Nós chamamos aí de MMC, né? Por que nós extraímos o mínimo múltiplo comum e não o máximo múltiplo comum? Já pensaram aí nessa situação, nessa hipótese, né? Por que nós calculamos o mínimo e não o máximo múltiplo comum? Eu já dei um spoilerzinho aí no slide anterior, né? Porque é o seguinte, quando eu acho o MMC, na realidade, ele serve para mim para que eu possa transformar frações onde eu tenho denominadores diferentes em frações equivalentes a essa, com o mesmo denominador. Como se eu estivesse pegando duas barrinhas de chocolate, uma está dividida em o mesmo tamanho, mas uma está dividida em duas partes e a outra está dividida em três partes. E o MMC ele serve justamente para que eu possa dividir esta mesma barra em partes iguais. O 2, transformando aí o 2 em 6 partes, o 3 em 6 partes. Automaticamente eu tenho 6 partes iguais. E ao fazer aquele processo da fração, divide pelo denominador, multiplica pelo numerador, eu estou achando nada mais, nada menos do que uma fração equivalente, ou seja, que gera o mesmo resultado, só que agora com partes iguais. Então esse é o objetivo aí, de nós tirarmos aí o mínimo múltiplo comum. E a pergunta foi, por que tem que ser o mínimo, não pode ser o máximo? Bom, nós falamos aí no slide anterior que os múltiplos são conjuntos infinitos. Ou seja, se eles são conjuntos infinitos, não tem como a gente achar o máximo desse infinito. Não tem como a gente achar o máximo de um infinito. Mas tem como eu achar o mínimo. E o mínimo, para mim, já serve para resolver as minhas questões matemáticas, que precisam utilizar esse mínimo múltiplo comum. Olha esse exemplo aqui para você poder entender direitinho. Se eu quiser aqui achar os múltiplos de 6, eu começo aqui com 0, depois 6... depois 12. Como é que eu estou achando isso? Multiplicando 6 vezes 0, 6 vezes 1, 6 vezes 2, 6 vezes 3 e assim por diante. Então 18. Aí se eu fizer agora 6 vezes 4 vai dar 24. Se eu fizer agora 6 vezes 5 vai dar 30 e assim por diante. Já que ele é um conjunto infinito. Se eu for agora aqui calcular quais são os múltiplos de 9, eu faço a mesma coisa. Basta que eu lembre da tabuada do 9, né? E assim sucessivamente, chegando ao 10, 11, 12 e continuando. Então eu faço 9 vezes 0 vai dar 0, 9 vezes 1 vai dar 9, 9 vezes 2 vai dar 18, 9 vezes 3, 27, 9 vezes 4, 36 e assim por diante. Bom, percebam vocês que o zero, como é universal, um múltiplo universal, nós não contamos com ele. Mas eu quero saber qual foi o mínimo múltiplo comum, ou seja, quando eu falo comum, eu estou falando justamente o que aparece nos dois conjuntos ao mesmo tempo. Tá? Então vamos observar aqui. Eu tenho o 18, que ele é o mínimo múltiplo comum. Ó. Ele aparece aqui tanto no múltiplo de 6, como no múltiplo de 9. E ele é o primeiro múltiplo que aparece justamente nesta sequência, tirando o 0, claro. Então, o primeiro múltiplo que aparece nessa sequência é o 18. Logo, eu posso dizer, então, que o mínimo múltiplo comum entre 6 e 9 é o número 18. E, como eu falei, a partir dele você pode, então, encontrar as frações equivalentes e todas as outras aplicações que você tem para os mínimos múltiplos comuns. Bom, espero que você tenha aí gostado, tenha relembrado um pouquinho aí, sobre os múltiplos e principalmente sobre o mínimo múltiplo comum, que chamamos de MMC. Ok? Na próxima aula, nós estudaremos um pouquinho sobre os divisores de números inteiros. E automaticamente, em outra aula, estudaremos, além de sabermos a quantidade de divisores, vamos também poder, na próxima aula, analisar quais são esses divisores. Ok? Então não perca a aula aí de número 14, do nosso curso de Matemática Básica. Esse curso vai ser super importante para você, aluno do Ensino Fundamental 2,
aluno do ensino médio, porque precisamos da matemática básica para o ensino médio, e principalmente você que vai estar fazendo aí o Enem e outros vestibulares aí no Brasil, ok? Muito sucesso para você, né? Um grande abraço, compartilhe esse vídeo aí com seus colegas, com seus amigos, né, que estão estudando também, né, para o Enem, para o vestibular. Né? Não esqueça também de dar o seu like, né, seu joinha, né, se inscrever também no nosso canal. Isso é super importante para que o nosso canal ele possa crescer cada vez mais e trazermos um conteúdo realmente significativo para seus estudos de matemática. Um grande abraço, aqui quem vos fala é o professor Wesley Oliveira. E até a próxima.